De Bem com Você no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje a gente conversa sobre um transtorno altamente prevalente. Nós vamos falar sobre a depressão. A psiquiatra Cíntia Braga já está aqui no estúdio e você é o nosso convidado especial. Então fica com a gente. O De Bem com Você está começando agora. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. O Brasil, gente, é o país com a maior prevalência desse transtorno na América Latina, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. É um transtorno mental comum, mas que ainda gera dúvidas. Então, doutora Cíntia, vamos começar já explicando o que é depressão, né? Como que eu diferencio, por exemplo, a depressão da tristeza, né? Esse sentimento, essa emoção que a gente tem. Oi, muito obrigada pelo convite. Então, a tristeza, ela é uma emoção como qualquer outra, é um sentimento, é humana, né? A depressão, ela tem algumas outras coisas para além dessa tristeza. A tristeza da depressão é uma tristeza contínua, permanente, ela não vai embora. A pessoa se sente triste sem uma causa específica, né? Mas para além dessa tristeza, para a gente falar que a pessoa tem depressão, precisa de ter alguns outros sintomas, como por exemplo, falta de prazer, falta de interesse, falta de energia, alterações do sono, dos hábitos alimentares e uma série de outras questões. Então, mas relativo à tristeza, é essa questão dela ser constante. A pessoa até tem um dia ou outro bom, mas na maioria dos dias a pessoa se sente triste e não necessariamente motivado por alguma questão, né? Algumas pessoas que estão de luto ficam preocupadas se estão deprimidas, não necessariamente, a gente tem que entender de onde vem essa tristeza. Entendi, porque acontece muito, né? Às vezes a pessoa brigou com o namorado, com um amigo, na família, já sente aquela tristeza e fala, tô depressivo, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. O critério para depressão exige algumas semanas de permanência desse humor mais rebaixado, mais deprimido, né? Além de outros sintomas. Sim, você falou de alguns sintomas, por exemplo, falta, alteração no apetite, no sono também. Normalmente é um conjunto, esses sintomas eles vêm juntos, por exemplo, se eu estou tendo insônia já com uma frequência, não necessariamente significa que eu estou com depressão, seria isso? Isso, a gente tem que olhar o todo, né? Inclusive essa questão de olhar um sintoma só leva a medicações desnecessárias, né? Muitas vezes a pessoa está deprimida, mas ela está tendo insônia, então ela busca um remédio para dormir. Sim. E aí o quadro vai se desenrolando, né? Então a gente sempre tem que olhar o contexto todo. E tudo isso é avaliado ali no momento do diagnóstico, eu imagino, né? Exatamente. Sim. Agora, principalmente nas redes sociais, e essa é uma pauta que a gente vai voltar, porque a gente falou, né, sobre isso na semana passada. A banalização dos transtornos mentais nas redes sociais. Isso acontece, né? Muitas vezes a pessoa lá, acordei depressivo hoje, né? Nossa, segunda-feira, bateu a depressão. Qual que é o impacto desse tipo de fala nas redes sociais, Cíntia? Tanto no tratamento, na busca pelo diagnóstico também? Assim, de certo modo, leva as pessoas a procurarem mais, né? O tratamento, o acompanhamento e tal, porque elas veem que, olha, o que eu posso ter pode ser algum quadro depressivo. Mas, por outro lado, isso pode levar a uma banalização, a pessoa achar que é qualquer coisa, todo mundo tem, então isso é normal, né? Entendi. Ficar triste às vezes, ficar sem energia às vezes, acontece, mas de forma constante não. Se for constante, a gente tem que olhar para isso. E você percebe muito ali no seu dia a dia, pessoas te buscam tristes, né, achando que estão com depressão e na verdade não é? Muitas vezes. Muitas vezes a pessoa tem sintomas depressivos, né, mas que não fecham o critério para depressão. O que não diminui o sofrimento da pessoa, mas não necessariamente a medicação vai ser a saída para aquilo. Às vezes a pessoa está cansada, às vezes ela precisa de ajuda, às vezes ela precisa de um suporte nutricional, às vezes ela precisa de terapia, né, antes de pensar em medicação. Quando se prolonga
que é caracterizado depressão, né, que você disse. Mas se a gente for citar aqui as causas, né, a gente consegue definir essas causas da depressão? O que causa? Então, a depressão, ela é uma doença que ela é multifatorial. Pode ter raiz genética, hereditária, mas o que é determinante são questões socioeconômicas, né? Onde a pessoa está, o contexto dela, como ela lida com o ambiente, se ela tem suporte, se ela não tem, né? Se ela tem acesso a coisas básicas como alimentação, segurança alimentar, né? Se ela tem uma casa que ela se sente bem, se ela tem um bom relacionamento, se ela tem acesso a emprego, se ela tem acesso a lazer. Então, assim, tudo isso contribui para o desenvolvimento ou não, né, de um quadro depressivo. Entendi. E quando a gente fala, né, sobre depressão, tem certas frases, gente, que por mais bem intencionadas que elas são, podem piorar a situação da pessoa. Aí, doutora Cíntia, a gente separou algumas, a gente vai exibir aqui na tela para você comentar. A primeira é a seguinte, vamos ver. Você não tem motivos para ficar assim. Imagine que a pessoa que está ali no estado de depressão ouve muito essa frase. Por que é inadequado a gente falar esse tipo de frase? Assim, o sofrimento maior é sempre o nosso, né? Independente do que esteja acontecendo. É sempre o nosso sofrimento é o maior, que é o que a gente tem para comparar, né? E a depressão, ela não tem que ter uma raiz por algum motivo. Ela pode acontecer do nada, né? Per se, que a gente fala. Então, assim, não necessariamente uma pessoa deprimida, ela precisa de ter motivos. Então, assim, ao invés de falar isso, procure entender o que está acontecendo com a pessoa. Sim, e essa frase, já vamos colocar aqui a segunda, gente, porque a segunda frase, ela tem um pouco a ver com essa, nesse sentido de minimizar um pouco, né? Que existem pessoas em situações piores que a sua. Seria nesse mesmo sentido? Exatamente, exatamente. O sofrimento, ele é subjetivo, né? Às vezes a pessoa tem tudo, tem acesso a tudo, mas ela tem um sofrimento ali que precisa de ser trabalhado, que precisa de atenção. Sim, aí ali seria talvez só minimizar o que o outro está sentindo. Exatamente. E como eu disse, nem sempre é na má intenção, né? Mas a gente tem que pensar muito no que a gente fala. Vamos ver mais uma? Tem mais uma frase também, olha só. Isso é coisa da sua cabeça. O que você me diz? Uai, né? Só porque está acontecendo na cabeça da pessoa, isso não quer dizer que não esteja acontecendo, né? Isso é uma coisa que é muito comum nos transtornos mentais, né? Uma doença clínica do corpo, ela tem manifestações físicas ali, né? Por exemplo, se a pessoa quebra a perna, ninguém vai discutir se ela está com a perna quebrada. Se a pessoa tem uma alteração na pressão arterial, ok. Agora, quando é uma coisa subjetiva, como a maioria dos transtornos mentais, fica essa questão, tá na sua cabeça, é só pensar diferente. Não é bem assim. Vamos ver aqui a última frase agora. São várias frases, né, gente? Não dá para trazer todas, mas essa daqui eu fiquei com uma dúvida. Então, olha só, a frase é a seguinte: você ficaria curado se deixasse a preguiça de lado e se esforçasse um pouco mais. Esse se esforçar mais, a gente escuta também ter um pouco mais de fé, né? Qual que é aí a situação dessa frase? Ok, olha, depressão é uma doença que cursa com uma falta de energia importante. Muito mais que a tristeza, o sintoma mais comum é a falta de energia. Então, assim, às vezes a pessoa não dá conta mesmo, né? Mas tem um perigo muito grande na pessoa achar assim, eu estou deprimida, então não dou conta de nada, então vou ficar aqui esperando o remédio fazer efeito. Depois que ele fizer, eu começo a me movimentar. Isso é um perigo também. Esse tipo de frase, às vezes, desestimula a pessoa, porque ela está tentando, mas ela não está conseguindo, né? Mas, em contrapartida, a pessoa ficar na inércia também é um perigo, porque a medicação, ela só faz 30% do trabalho, né? Então, é preciso vários esforços para a pessoa conseguir sair daquele lugar que ela está. Então, assim, não significa que essa frase está totalmente errada, mas ela não é legal de ser falada, né? Não dessa forma. A forma como é dita, né? Você deveria se esforçar mais. Uma outra forma seria, como eu posso te ajudar a você conseguir? Ao invés de falar, apontar o dedo, vamos junto.
Sim. Agora, doutora Cíntia, vamos falar sobre tratamento, né? Hoje, quais são aí os tratamentos mais eficazes para depressão? Vai depender da gravidade da depressão, certo? A maioria das pessoas não tem depressão grave, ainda bem, né? O que não quer dizer que não exista um grau importante de sofrimento subjetivo. Em psiquiatria, quando a gente fala que uma coisa é leve ou moderada, não é coisa boa não, sabe? Então, assim, já fechar critério para um transtorno já envolve um sofrimento grande. Então, assim, quando a pessoa tem um transtorno leve, as medicações elas nem são indicadas. O que a gente precisa é psicoterapia e atividade física. Um suporte nutricional importante, né? Verificar o que está faltando para a pessoa. Atividades de lazer, isso é muito importante. Isso funciona melhor do que remédio, tá? Estudos comprovam isso. Quadros moderados a graves, além da psicoterapia e da atividade física, a gente vai necessitar de um tratamento com medicações antidepressivas. Isso é importante, porque muita gente começa a se automedicar e faz umas lambanças assim, sabe? Começa a tomar medicação errada e fica tomando remédio um monte de tempo. Na hora que vai ver, o quadro já se agravou. Então, é importante procurar avaliação. Sim, sempre um profissional especializado para ter certeza e ter um tratamento adequado, né? Exatamente. Agora, você falou sobre o antidepressivo e eu vejo essa situação, estou falando uma visão minha mesmo, de que ainda é um tabu, assim, essa questão da medicação, né? Inclusive, a gente tem alguns mitos e verdade, a gente vai exibir e aí você vai responder para a gente poder tirar aqui essas dúvidas. A gente vai começar pelo primeiro, que tem a ver com o antidepressivo, que é o seguinte, né? Antidepressivos causam dependência. Isso é uma verdade? Isso é um mito? Assim, isso é um mito, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é dependência. A gente respira, a gente precisa de ar para viver. A gente é dependente de ar, né? Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela precisa de insulina, ela é dependente de insulina. Então, assim, quando a medicação ela é um tratamento e ele é bem indicado, aquilo não é dependência, certo? Então, às vezes a pessoa vai ter que tomar o remédio por mais tempo? Vai, mas aí isso vai ser avaliado pelo profissional que está prescrevendo. Então, assim, a medicação, quando bem indicada, medicação antidepressiva, ela não causa dependência. Outras medicações que podem ser utilizadas em conjunto podem causar, por exemplo, os benzodiazepínicos, as drogas Z, né? Isso a gente observa dependência, tanto que são tarja pretas, né? Então, assim, isso é importante a pessoa entender que a medicação antidepressiva, quando bem indicada, ela não causa dependência. Em alguns casos, né, a gente vê que algumas pessoas são resistentes ao uso de antidepressivos, né? Justamente por essa questão da dependência que você já esclareceu muito bem. Mas aí, doutora Cíntia, explica então pra gente como que o antidepressivo ele age no nosso organismo, né? Pode trazer algum mal para a saúde? Como que é isso na prática? Tá. Olha só, um erro muito comum é a pessoa achar que vai tomar um antidepressivo e vai ficar mais feliz, né? Isso não acontece, tá? Tem efeito colateral? Pode ter, né? Nada é 100% seguro, né? Pode ter? Pode. Quando bem indicado, a chance de efeito colateral é muito pequena, tá? O efeito colateral mais comum é alguma coisa do gastrointestinal, tá? Mas geralmente passa. Quando bem indicado, a gente consegue fazer um casamento bacana entre as características do paciente e a medicação, certo? A depressão, ela é caracterizada por várias questões metabólicas e bioquímicas no nosso corpo. Uma delas é a diminuição de alguns neurotransmissores ali entre os neurônios. Então, a maioria das medicações tem esse efeito de aumentar a disponibilidade desses neurotransmissores para os neurônios. Entendi. E aí você trouxe essa questão dos efeitos colaterais, então sim, os efeitos colaterais podem acontecer, mas quando é bem indicado, minimiza um pouco isso. Exatamente. Né? E quando acontece, tem alguma forma de minimizar esses efeitos colaterais para poder lidar melhor com eles e conseguir seguir ali com essa medicação? Sim, por isso que o acompanhamento é importante, né? Às vezes a gente lida com as medicações
de acordo com o que aparece. A gente começar com uma dose pequena, né? Começar devagar, observar os efeitos. Muita gente acha que começou a tomar medicação hoje, amanhã já vai estar assim, maravilhoso. Não, tem um tempo que a gente precisa de respeitar, né? Para a gente observar a ação da medicação. Geralmente, a ação, os efeitos colaterais são dose dependentes. Então, quando a gente começa com uma dose menor, a chance de ter um efeito colateral é menor também. Entendi. E se essa medicação ali não está dando muito certo, tem a possibilidade de trocar, fazer, claro, com um acompanhamento também, né? Sim. Tem essa possibilidade. Sim. E você trouxe uma questão interessante, né? Que é a questão do efeito colateral. Começa ali o efeito colateral, a pessoa para de tomar por conta própria. Eu penso aqui em dois casos, e aí eu estou trazendo, mas você pode complementar também, no sentido de ou estou tendo muito efeito colateral, isso aqui ao invés de me fazer bem está me fazendo mal, vou parar de tomar por minha conta. Ou comecei a me sentir melhor, vou parar de tomar, né? Qual que é o impacto disso, de você parar de tomar por conta própria? Pois é, pode ter um retorno importante dos sintomas, o abandono de tratamento é um fator muito importante de recaída do quadro, né? Então, eu acho muito importante o segmento, né? Você ter uma abertura para conversar com quem te prescreveu, né? Falar, olha, não tá legal para mim, eu tô tendo muito efeito colateral, o que que a gente pode fazer? Às vezes são efeitos colaterais que a pessoa que aquilo vai passar, né? E a gente fala, segura, aguenta a mão, que isso daqui a pouco passa. Mas para outras pessoas acontece o contrário, a pessoa fica ótima e amanhã quer largar. Não, a gente precisa de ter um tempo de tratamento. O tempo vai depender de vários fatores, né? Principalmente da gravidade do problema que a pessoa tem. Mas a gente precisa de respeitar esse tempo antes de retirar a medicação. Entendi. E é importante, então, reforçar, então, que esses efeitos colaterais, eles passam. Acho que o corpo vai se adequando à medicação e aí passa. Exatamente. A maioria passa. Sim. Agora, a gente falou tanto aqui sobre a importância de ter um profissional ali do lado, acompanhando, né? Mas qual que é esse profissional? A pessoa aqui que se identificou com o que a gente está conversando, quer procurar uma ajuda, qual profissional que ela deve procurar? Inicialmente, tô sentindo que as coisas não estão tão legais, que estou passando por alguns momentos de vida. Procurar um profissional da psicologia pode ser interessante. Uma psicoterapia já resolve a maioria dos problemas, né? Se o caso está se desenrolando, se tem mais impactos na vida da pessoa, procurar um profissional médico também é importante. Idealmente um psiquiatra, né? Porque todas as outras especialidades, às vezes prescrevem um antidepressivo ali e tal, e aquilo perdura para sempre, aquela prescrição, né? Ninguém se pergunta, o que esse remédio está fazendo aqui, né? E muitas vezes, quando isso acontece, não tem a indicação para procurar uma psicoterapia, por exemplo. Então, por isso que o trabalho da psiquiatria é interessante, né? Procurar um profissional assim é interessante. Agora, eu vou fazer essa pergunta aqui para você, né? Como que você acha que as pessoas enxergam os psiquiatras aí, hoje, assim? Como que você acha que ainda é um tabu, ainda tem uma resistência, como que é? Ah, tem sim, ó, psiquiatra não morde, viu, gente? Muita gente chega com medo, achando que é coisa de gente maluco, né? Assim, de perto ninguém é normal, então, assim, tudo bem a gente ser um pouquinho maluco de vez em quando. Mas, muita gente tem muito preconceito, né? Principalmente porque vê pessoas que tomam muitas medicações e ficam com vários sintomas, né? Às vezes um pouco lentificadas e ficam, isso eu não quero para mim, né? Mas desconstruir isso. Geralmente essas pessoas que tomam muitas medicações, que têm muitos sintomas, geralmente não estão acompanhadas por um profissional que está prescrevendo ali direitinho, né? Tá. As medicações necessárias. Sim, aí vamos chamar aqui mais um último mito ou verdade para você falar pra gente, porque tem a ver com a sua área, né? Se precisa ir a um psiquiatra é porque o caso é grave. É verdade ou não? Pois é, a gente precisa definir gravidade também, né? Para mim, um sofrimento que a pessoa, às vezes, perde o prazer nas coisas, para mim isso é muito grave, né? Então, a gente tem que entender o que é gravidade, que gravidade é essa, Sim. né? Não, se você quebrar a perna, você vai no ortopedista,
Sim. né? Se você precisa de... se a mulher está gestante, ela vai no obstetra. Sim. Né? Então, eu acho que é importante a gente desmistificar isso. É demais. Agora, Cíntia, vamos já caminhar para o finalzinho da conversa, né? Como que você dá aí um conselho para prevenir a depressão, né? O que a gente pode fazer para prevenir que ela aconteça? Olha, a prevenção da depressão, ela passa por muita coisa. A primeira, eu acho, que é a pessoa se conhecer. Olha, eu gosto disso, eu tenho prazer nisso, eu conheço meu corpo, né? Eu sei como eu funciono. Então, quando a pessoa tem essa noção de si, tem esse conhecimento, quando alguma coisa começa a sair ali do normal, a pessoa já liga um sinal de alerta, né? Então, isso é o primeiro, eu acho, né? Para além disso, atenção com o autocuidado. E autocuidado não é só skincare, né? É entender os limites. Muitas vezes as pessoas adoecem por não respeitar seus próprios limites, né? Então, entender os processos de trabalho às quais a pessoa está submetida. Atenção para a alimentação. A gente vê muita gente deprimida porque tem um déficit nutricional importante. Né? A pessoa não come uma fruta, não toma um copo d'água, não toma um pouquinho de sol. Né? Então, assim, isso é muito importante, ter essa atenção. Nós somos um organismo vivo, né? Se a gente deixar a planta sem água, sem nutriente, ela morre, né? A gente deprime, tem outras questões. E a prática de atividade física é importante e, se possível e necessário, um acompanhamento psicoterápico. Perfeito. Tá aí as dicas, né? Muito obrigada, viu, doutora Cíntia, por vir aqui hoje conversar com a gente. Eu que agradeço. E é isso, ó, se você está enfrentando sintomas da depressão, é importante saber que você não precisa passar por isso sozinho, tá? Existem profissionais prontos para te apoiar nesse momento difícil. E reconhecer que algo não está legal, que algo não está bem e buscar ajuda é o primeiro passo para você começar a se sentir melhor. Conversar com alguém, gente, pode fazer toda a diferença. Inclusive, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, oferece gratuitamente apoio emocional àqueles que precisam conversar. E é muito simples, ó, para entrar em contato, pode ser pelo telefone, que é 188, e pelo site também, que é o cvv.org.br. A gente não falou aqui, né, Cíntia, mas o SUS também oferece atendimento, dá para buscar essa ajuda por lá. Então é isso, ó, se precisar, peça ajuda, não hesite, tá certo? É isso, gente. O De Bem Com Você tá chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no YouTube, basta procurar pelo @canal TVH e o Instagram da TV, eu já falei, sempre falo, tá cheio de conteúdo exclusivo, então segue nosso perfil no canal TVH. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau!